nesse sentido, mas explica um pouquinho mais pra gente. Primeiro, de onde surgiu a ideia do Corpo Explica? Corpo Explica surgiu... Eu sou péssimo com datas, mas péssimo, péssimo mesmo. Tá. Então, por favor, não me pergunte Datas. Casamento, aniversário dos filhos, até porque filho eu tenho 5. Então, eu vou me embananar... Você tem 5? 5. Que legal, cara. 5. Eu vou me embananar nas datas. Mas o Tá Corpo bom. Explica hoje tem 4 anos de existência, indo para o 5º ano. E eu tive acesso a um conhecimento através de um casal de amigos, uma doutora em psicologia e um fisioterapeuta. Legal. E dentre os conhecimentos que eles tinham, eles conheciam as técnicas de um sujeito, um médico austríaco contemporâneo a Freud. Então, é algo já antigo que não foi muito difundido, nem entre os terapeutas. Então, os psicólogos muitas vezes estudam Reich sob um ponto de vista histórico. Aquele maluco que fez isso, que fez aquilo, etc. e tal. Então, isso realmente não ficou comum nem entre os profissionais do desenvolvimento humano. Então, esse conhecimento ele já existia, que explicava como a mielinização do sistema nervoso molda o formato do nosso corpo enquanto molda a nossa mente. Então, diferente do que as pessoas acreditam, o que nós vemos não é definido apenas por fator genético. Então, tem coisas, sim, que são definidas exclusivamente por fator genético, cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, mas o formato físico do corpo ele vai ser um conjunto daquele material genético com como aquilo foi exposto ao ambiente, ao meio, durante o processo de mielinização do sistema nervoso. Então, o que a gente faz é justamente explicar para as pessoas como a mente delas funciona a partir do formato do corpo. Por quê? Hoje, o formato do corpo ele também é resultado daquela história vivida naquele processo de mielinização. Isso como dura o sistema quanto tempo? nervoso. Essa parte da formação dos traços da gestação até por volta de 6 anos de idade. Tá. E quando você diz traços, são algumas partes específicas do rosto, não a barriga, por exemplo, que o cara pode tudo ganhar. Bem, tudo tem a barriga bem. também? O corpo todo. Então, nós pegamos esse conhecimento, trouxemos uma releitura, então a gente vai falar nomes que são tidos como patologia clínica, como distúrbio, que tem sim esse lado de doença, vamos falar assim, mas antes disso ele já existia, que é o nome, por exemplo, psicopata e masoquista. Vamos falar sobre isso, mas não é o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Você vai falar dos 5 traços? Dos 5 traços de caracteres. Então, 2 deles têm esses nomes feios. Já a gente fala sobre todos eles. Sim. Então, o que nós fizemos? Trouxemos uma releitura e preferimos manter esses nomes, até para honrar os seus criadores, os pesquisadores lá de trás, como o Reich e o Lowen. O Lowen desenvolveu uma técnica que também ficou muito conhecida, que é a bioenergética. Tá? Só que, diferente do Lowen, o que a técnica da bioenergética faz? Ela investe no corpo com massagens, exercícios, para atingir os traços, para chegar na mente. E o que a gente fez foi desenvolver uma forma, isso foi inédito no mundo, desenvolvemos uma ferramenta para escanear com os nossos olhos, analisar o formato do corpo da pessoa e entender quantos % ela tem de cada traço. Então, quando a gente pega aquele percentual e mistura, entendendo como cada traço funciona, aí a gente vai dizer, essa pessoa funciona desse jeito, daquele outro. Por exemplo, já assistiu o filme Divertidamente? Já. Muito legal, né, cara? Então, ali dentro, muito legal esse filme. Cara, aquilo é o Corpo Explica todo. Por quê? Pra quem não assistiu, é da Disney, Assista. Divertidamente, é uma baita aula de... Uma baita aula. E se você pegar, tinham 5 bonequinhos ali dentro da mente da Riley, que é a personagem. E cada bonequinho tem um formato. Sim. O medo. O foguinho, a raiva. Assustadão, que é o traço de caráter esquizoide. A tristeza, que é mais redondinha, mais sentimental, traço de caráter oral. A alegria, toda expansiva, que representa o traço de caráter psicopata. A raiva, quadradinha, representa o masoquista. E a nojinho, representa o traço de caráter rígido. Caramba, e o que a gente faz gente, é justo... pra caramba! Você já olha assim pra uma pessoa e fala assim, nojinho. E o que a gente faz é... Eu achava que era foguinho. E o que a gente faz é entender o seguinte, peraí, quando a gente fala, por exemplo, essa pessoa tem 30% traço de caráter esquizoide com 40% traço de caráter rígido. O que quer dizer? Que ela tem 40% do padrão de funcionamento de um e 20% do padrão de funcionamento do outro. Então, em um fluxo natural, durante o dia, por exemplo, essa pessoa vai conseguir se comportar, reagir 20% de um jeito, 40% do outro. Então, por exemplo, há sentimento dentro dessa pessoa? Ela não vai demonstrar tanto e vai ter uma capacidade de suportar os sentimentos dos outros. Vai chegar uma hora que ela vai virar e falar assim, querido, eu sinto muito que você se sinta assim, mas eu acho que você deve lidar com isso. Quando você pega uma pessoa... Desculpa, Lari?
quando você pega a Larissa, por exemplo, ela vai chegar e vai falar assim, cara, já que a pessoa me contou os sentimentos dela, é minha responsabilidade ajudar ela a lidar com isso. Porque o traço de caráter oral dela é muito mais alto. O traço de caráter masoquista dela é muito mais alto. Bom,